Sobre o natural, outubro 11 de 2025. Não consigo. Eu estava ouvindo essa palavra, desdobramentos. Acabei de ouvir isso e eu não sabia, eu fazia isso quando eu era criança. Meu Deus, eu lembrei. Quando a gente estava brincando, em algum momento da brincadeira, a gente ia tirar para o ímpar. Eu não sei quantos anos eu tinha. Acho que eu fiz isso por bastante tempo, por vários anos. Acho que devia ter começado bem pequena. Com a idade da minha filha, de 5 anos, não sei. Eu não sei divisar, mas eu usei isso por muito tempo. Então, eu não sei por que cargas d'água e como eu sempre faço as coisas por intuição. Eu sou Melissa, dona aqui do canal. Eu sou cristã, eu sou neurodivergente. E eu tenho hipersensibilidade, que é da superdotação. Sou autista também. Então, quando a gente ia brincar, a gente ia tirar para o ímpar. O que eu fazia? Eu fechava os olhos. E a criança ficava assim, vamos! E com a mãozinha para trás, e eu, calma, espera um pouquinho, porque eu tinha que fechar os olhos e aí eu via. Aparecia para mim em luz, como se fosse escrito, sabe essas luzes de LED? É isso que eu via. Eu via o número que eu tinha que pôr para ganhar. Então, eu fechava os olhos e aí eu não sabia que isso era desdobramento. E aí, toda vez que eu fechava os olhos e eu tinha o número, eu ganhava. E quando eu não fechava os olhos e não via o número, eu perdia. Só que, às vezes, eu me sentia um pouco mal, entendeu? Por usar desse poder, disso que, né, que me era revelado. E eu não, claro que eu não falava para ninguém, porque eu sabia que ninguém tinha esse poder. E aí, aos poucos eu parei de fazer isso, porque eu pensei assim, meu Deus, será que eu tô vendo mesmo isso? Mas toda vez que eu uso, eu ganho. E aí, como eu me sentia um pouco ocupada, eu passei a não usar mais. Eu estava assistindo ontem um pouco de Frozen com a minha filha. E aí, quando ela começou a se isolar, a Elsa, por causa do poder dela, eu me vi ali, nossa, eu sempre gostei da Anna. Claro que eu acho que é porque eu sou morena, eu gosto de usar tranças. Tive até uma amiga que ela falava assim, você conhece a Melissa? É aquela japonesinha de tranças. Porque depois que eu tive a minha filha, eu usava, tava direto de tranças, tipo Pocahontas. Então, eu não sabia, eu guardo essa memória com bastante carinho. Eu não sabia que isso era um desdobramento, eu tinha noção um pouquinho se isso era um poder, eu pensava assim, nossa, será que é imaginação minha? Mas toda vez funcionava, né? E quando eu não vou usar para testar, aí eu perdia, entendeu? Eu acho, eu estava pensando sobre o Éden, né? Que lá no Éden a gente tinha muitos poderes, eu acho. Eu acho que por isso, por exemplo, né? Eu estava pensando sobre a questão do sal, né? Que outro dia eu falei para vocês. Como é que, né? Porque a gente não pode ficar sem o sal, senão o nosso organismo pode entrar em colapso, né? Neurológico. E aí eu sei que
os homens mais antigos, eles lambiam pedras salgadas. Então, é como se a gente pensa muito que é o racional, que é o esforço, mas todo mundo que tem acesso ao plano superior, ao céu, a um outro lugar, quando estão à beira da morte e voltam, ou experimentaram, teve pessoas que ficou morto por mais de hora. Todas essas pessoas falam sobre algo que é imediato, que Deus tem me falado imediato. Que é isso, que eu fechava os olhos e eu sabia o que eu precisava ali para ganhar aquela circunstância. E eu via assim como o LED. Teve uma vez que eu tive uma visão, né? Porque eu pensava, por que eu me sinto tão diferente? E desde que eu escrevi As 5 Estrelas, que foi a minha 6ª obra publicada, que fala sobre Eva Mille, uma menina decassegue que mora no Japão com seu pai, e que depois ela é uma pianista muito famosa. Ela se torna, né? Ela não é. A história começa com ela criança. E ela é uma superdotada. Ela é uma superdotada. Enfim, tem tantas coisas, sabe? Histórias que eu escrevi, coisas que eu vivi e que eu só estou tomando noção hoje do que eram. Eu não sabia. E na verdade também não tinha, sabe? E olhando a história da Frozen, em algum momento que ela fala, eu me libertei, sabe? Eu parei de sentir culpa por causa do meu poder. Então, quando eu tinha 17 anos, eu perguntei para um professor de química. Eu falei para ele, olha, eu quero ser escritora, qual faculdade que eu faço? E ele falou, nenhuma. Você não precisa fazer faculdade para ser escritora. E aí como Deus tinha me falado justiça, 1 ano atrás, aos 16 anos, eu estava saindo da aula e aí eu vi. Por mais que eu disse para vocês que eu 16 anos, aos 16 anos eu estava em santidade ainda, né? E aí a voz falou comigo, justiça. Engraçado que eu senti a voz do lado esquerdo, eu não sei explicar, mas não é audível. É um entendimento, só que toda vez que eu visualizo, eu estou visualizando agora eu saindo da escola, é do lado esquerdo. Engraçado. E eu não sei explicar. E tem muitas coisas que são estranhas em mim, por isso que eu gosto de compartilhar com vocês. Né? Tem um negócio também que fala que às vezes as pessoas são invertidas, né? Quando se faz análise das microexpressões faciais. E enfim, eu ia dizer que eu reparei que a minha filha, ela escreve da direita para a esquerda. Ela escreve. Inclusive os números. Se eu falo, filha, escreve o 12. Eu falo o 1, depois o 2. Daí o que ela coloca? Ela coloca o 1 na direita e depois o 2 na esquerda. Só que outro dia eu vi tipo um letreiro, como se fosse uma promessa para mim a ser cumprida em algum momento da minha vida. E eu estendi o braço para cima e fiz assim, ó. Só que eu peguei o braço esquerdo e fiz assim, ó, da direita para a esquerda. Como se a promessa fosse se cumprir de agora até o passado. E eu não sei o que é isso. E eu só sei que essa promessa, que é da direita para a esquerda, e aí eu pensei, peraí, tô parecendo minha filha. Tô tentando corrigir ela, falando que ela, filha, você não pode, você tem que escrever da esquerda para a direita.
É claro que essa é a maneira que nós construímos, né? E Deus me falou, tudo é relativo, só existe... Quer dizer, nem tudo é relativo, mas muitas coisas sim. Porque, por exemplo, nós só entendemos que é errado escrever da direita para a esquerda porque todos nós escrevemos da esquerda para a direita, entendeu? Mas eu notei que quando eu visualizo uma promessa e ergo a mão para dizer, isso Deus me prometeu, eu ergo a mão esquerda e faço um movimento como se fosse uma tinta que fizesse assim, da direita para a esquerda. Ela vai se cumprir. Em algum momento, ela vai se cumprir na minha vida. A promessa da direita para a esquerda. Não é da esquerda para a direita. Não é daqui para lá. É daqui até o passado. Não sei, é daqui alcançando tudo lá atrás. Eu não sei o que é isso. Na verdade, eu não sei. Eu gosto de não saber. Eu sei que as pessoas gostam de saber. E me dá muito prazer não saber. Eu gosto de movimentar as coisas. Eu gosto de mexer as coisas pra... Entendeu? E aí eu sei que eu notei assim, meu Deus, eu fazia isso. Então é isso, né? Porque uma vez eu me senti tão estranha, acho que eu não completei de dizer. Eu vi luzes como LED. E aí, como eu me sentia como Eva Mille, né? E que eu chamo de estrela, Eva Mille descobre que ela é uma estrela. Por isso ela é superdotada. Por causa da estrela. Da estrela que ela é. Hoje, eu estava recortando uns papéis e aí eu fui montando intuitivamente. Eu faço as coisas sempre por intuição. E eu acho que no Éden era assim, a gente comia por intuição. Por exemplo, se você está precisando de vitamina C, automaticamente você vai lá e pega uma laranja e você não sabe por quê. Então não tinham profissionais, entendeu? Então sempre tudo se faz. Os animais também, eles fazem tudo por intuição. Eu reclamei com Deus que eu não tive alguém comigo para me ajudar a cuidar da minha filha recém-nascida. Eu não tive minha mãe, não tive uma avó, enfim, uma sogra, né? E aí ele me disse assim, olha para as outras fêmeas das outras espécies, qual mãe está com elas? Tem uma sogra? Não. Elas, como que elas agem? Por intuição. Então, nós tínhamos algum poder lá no Éden. Todos nós. Algum poder que nos falava, é isso, é aquilo. Que esse poder era a aproximação de Deus. Por mais que nós fôssemos como crianças e nós não tínhamos livre-arbítrio, né? E eu não sei, espero que um dia você possa ler As 5 Estrelas. As 5 Estrelas é uma história muito linda, né? Que se passa uma parte no Japão, uma parte no Brasil. Cachorro, não pode. E aí, eu estava percebendo outro dia que a palavra fã, ela me causa uma certa perturbação. E aí eu fui buscar em mim, de onde vem isso, né? Talvez seja do efeito da cópia, né? Eu já fiz estágio dentro da faculdade de artes, através da faculdade de artes visuais, e percebi que as pessoas começam a se copiar freneticamente. Só que não podia ser só isso. Só do autismo, né? Daí eu fui investigar mais, porque eu vi movimentos na internet, eu vi movimentos na minha cidade, na verdade, notícias, né? De pessoas, assim, querendo dormir no shopping para encontrar alguém, sabe? E ao longo da minha vida, na verdade, eu vi isso.
Eu lembro de uma vez que teve um show do Fábio Júnior, que eu tava ali com a minha mãe, uma prima dela, acho que tava meu irmão também, eu era criança. E tinha uma gestante. E tinha uma mulher que era uma fã tão assim, que ela falou assim, ó, a senhora que tá grávida e vocês com crianças, hora que o fulano chegar, vocês saiam da frente, que eu vou passar por cima de todo mundo. E aí, quando eu era criança, eu pensei assim, meu Deus, o que é isso que causa nas pessoas, né? Eu achava que era algum distúrbio, entendeu? Psicológico. Só que eu tinha que buscar mais, porque que isso, fã, essa palavra me perturbava, entendeu? Me causava, assim, angústia. Angústia existencial, tristeza e muitas coisas ruins, né? Como se remexesse alguma coisa dentro de mim do passado. E aí, como que, enfim, não tinha nada, né? Até porque eu não sou uma pessoa conhecida e também nunca estive em contato com estrelas, com artistas, pessoas, né? Aí eu encontrei a resposta nesse livro, As 5 Estrelas, que eu escrevi por intuição. E na época eu não sabia que eu era superdotada. E o livro, ele fala e constrói uma menina que vive no Japão com seu pai, só com o pai, não com a mãe, porque a mãe a rejeitou. E ela pensa que a mãe dela morreu, né? Então, o pai dela acha por bem que ela não... Eu acho que... mas em algum momento ela vai... Então, a história, ela foca um pouquinho nisso. Dela ir pro Monte Fuji. E aí, lá... É porque, assim, eu quase fui pro Monte Fuji, mas eu não fui. Que minha mãe dizia, ai, não vai, é perigoso. Eu me arrependi de não ter ido. Deveria ter ido. E aí tem um ponto lá, que eu acho que é nos primeiros patamares lá do Monte Fuji, que tem cartões postais para você enviar para alguém. E ela compra um cartão postal e envia. E ela faz um pedido, né, ali no Monte Fuji, que ela queria ter uma mãe. E aí depois ela vive uma vida assim difícil ali, né? Só o pai dela que trabalha, ela estuda, ela é criança. E o pai dela, antes disso, ele era feirante aqui no Brasil. Então, a vida dele lá no Japão está um pouco melhor, mas ele tem um trabalho bem pesado em fábrica, né? Só que quando ela... depois que ela faz esse pedido, e aí quem recebe esse pedido é uma estrela, as coisas começam a mudar na vida dela. Eu não vou contar tudo, mas a mãe dela, né, não tinha morrido. A mãe dela estava viva, estava bem. E a mãe dela, não sei por que cargas d'água, de repente quer a menina. A mãe que não queria saber da menina, de repente quer essa menina. Depois que ela faz o pedido. E aí a mãe dela vai para o Japão, pega a menina e traz para o Brasil. E o pai dela deixa, né? Afinal, a menina sempre quis ter uma mãe. Aí, aqui no Brasil, ela começa a desenvolver e descobre esse dom dela, né? Que ela tocava piano. Enfim, ela vai e desenvolve, ela vai se tornando uma grande pianista.
E aí ela conhece um rapaz, né, desde a adolescência, que se torna o namoradinho dela, o Vinícius. Ele toca violão. E quando ela vai fazer 15 anos, ela espera que o pai dela venha do Japão para cá, para encontrá-lo. E ele não vem. E ela fica muito triste, né? E a mãe dela vai ficando uma mulher assim muito bem de vida, né? As coisas vão melhorando, até porque a Vamília, ela tá, uau, vai se tornando a grande pianista. Ela é a grande pianista, assim, ela é a estrela da família. E aí ela vai acrescentando patrimônio, e a mãe dela vai gostando cada vez mais dela, né? A mãe dela é bem materialista, sabe? A mãe dela, né? E um dos motivos da mãe dela não ter ficado com o pai dela é porque ele era pobre. Ela gostava muito do pai dela, mas ele era feirante, era pobre. Aí ele vai para o Japão e ela não teve a menina, ficou grávida. Não queria ficar com a menina, que a menina só ia dar despesa, e falou: leva ela com você. E aí ele levou. E aí, como a menina volta, ela começa a mostrar um dom, e aí a menina só vai ganhando dinheiro, ela fala: pronto, essa menina é incrível, que bom que eu voltei, né? Ela passa a amar aquela menina que ela tinha rejeitado, mas não pela menina, pelo dinheiro que ela ganhava, entendeu? E aí ela fica: poxa, meu pai sempre me amou. E agora a situação inverteu, né? Só que em algum momento da história ela sente que ela tem que ir atrás dele, sabe? Mesmo que ele não tenha vindo, ela se sente desonrada, né? Ele não veio, enfim, não cumpriu a palavra dele e tal. E aí quando ela volta para o Japão, e ela precisa voltar para o Japão para procurar por ele, onde está o pai dela. Aí a vida dela muda, sabe? E as coisas não são boas para ela. E aí as coisas começam a acontecer. Um outro lado do Japão que não mostra no início da história, quando ela é criança, começa a aparecer. São muitas coisas ruins nas quais ela passa, e ela descobre também que o pai dela passou trabalhando em fábrica, e outras pessoas também passaram, e ela descobre que o pai dela virou um mendigo, né, no Japão. E aí ela reencontra o pai dela, e ela tem um reencontro incrível com o pai dela, e se sente culpada por ter passado tanto tempo longe dele, pensando que ele não a amasse. Na verdade, ele não estava bem, né? Por isso que ele não procurou por ela, por isso que ele não foi. E aí ela tem uma jornada lá como Dekasegi. Acabou a vida dela de pianista para trás. Tipo, a mãe dela ficou lá com o dinheiro dela, e ela começou uma nova história ali, vivenciando como se ela não tivesse dinheiro, não tivesse nada. Então ela foi vivendo do zero, junto, né, por um tempo com o pai dela, que também depois morre. E o Vinícius fica para trás também. Ela depois reencontra com ele, em algum momento, depois de muito sofrimento, ela volta para o Brasil.
Daí no que ela volta, as coisas não estão bem mais financeiramente para ela, né? E ela nem tá bem mais psicologicamente por todos os traumas que ela passou, sabe? São várias coisas. Ela passa por perdas também que eu não mencionei aqui. E eu não quero mencionar essas perdas, mas uma delas é do pai dela. Ela tem a mansão dela. Mamãe. Aí, ela tem essa mansão e ela sabe que ela tem que vender a mansão, né? E só que a mansão dela, ela não é válido por ser uma casa enorme, não. Ela é válida por ser de quem ela é. Não é a casa tal, na rua tal, no bairro tal, na cidade tal. Não é isso. É a casa da fulana. Por isso que tem valor. Aí, quem tem interesse de comprar a casa dela são fãs dela, entendeu? E aí aparece uma jovem adolescente, justamente que outro dia me causou uma ruptura interna, essa questão da adolescente que é fã, entendeu? E aí eu fui investigar por quê, e eu achei nesse livro a resposta, porque o livro parece que ele brota de dentro de mim e ele sai. Então existe alguma informação dentro de mim que fala sobre uma adolescente que me causa trauma como fã. E essa adolescente quis comprar a casa dela, a mansão dela, e aí combina com ela, né? Junto com a pessoa que tá vendendo a casa, né? O corretor. A fulana vai vir conhecer a casa, ela pediu pro pai dela comprar a casa pra ela, só porque ela é sua fã. Ok, tudo bem. Mas pra ela comprar a mansão, ela quer te conhecer, é o pedido dela. Ela quer passar uma tarde com você. Aí a Eva vira tipo, tá bom, então tá bom. Ela vai pensando porque a memória dela que era agradável, né? Era agradável ser pianista, era agradável estar com os fãs. Mas naquela tarde não seria. Eu achei aqui capítulo 7, vou ler uns trechos para vocês. Lá estava a ex-decacegue e cantora percorrendo o grande arborizado jardim. De longe viu a garotinha correndo até ela com seu vestido azul da cor do céu e cabelos soltos. Como queria que fosse Estelina, como queria ser a mãe fracassada cuja filha lhe ama incondicionalmente. O nome dela era Pamela, tão doce quanto seu nome. Talvez sua filha fosse uma pré-adolescente assim, pois tinha o mesmo jeito suave e gentil. Havia um criado que tirava fotos das duas a todo tempo, o que incomodou bastante Eva. Mas relevou, já que imaginou que fosse paixão de fã. Depois de andarem pela casa toda como se ela nunca tivesse estado ali, sentaram cansadas no jardim e tomaram chá com biscoitos de maizena. O sol foi sumindo no horizonte e a vontade de Eva Mille de estar ali também. Entraram pela grande sala onde seu velho piano estava posto bem no meio do quintal. Luzes se acenderam, uma pequena plateia de meninas vestidas com seus vestidinhos coloridos esperavam por ela. Seu coração gelou. A menina a fez sentar ao piano e sorria gentilmente para ela. Mille, toque para nós. E cante também. Você fala tão pouco, mas canta divinamente. Não podemos perder esta oportunidade. Estranhamente, Pamela também não havia percebido a ausência de voz de sua visita durante a tarde toda. Mille postou seus dedos trêmulos por sobre as teclas, respirou fundo e olhou para cima.
O céu estava seco, sem estrelas. Queria ter visto Vinícius com seu violão para salvá-la nesse momento, mas ele não estava. A menina Pamela tinha-lhe um sorriso cada vez maior, mais falso. Milly se levantou e a colocou no piano, mas a menina lhe olhou pendendo a cabeça como se não estivesse chateada. Não, eu não sei nada perto de você. Você é Eva Milly, a pianista e cantora. Elas querem você. Então o empregado se aproximou de sua patroa e lhe falou ao ouvido. Pamela então lhe dirigiu um olhar cordial, falando em línguas de sinais. Puxa, desculpe, eu vou inventar qualquer coisa a elas. Volte amanhã, agora que somos amigas. A convidada sorriu aliviada e grata por sua compreensão e ficou ouvindo aquela doce voz falar com a plateia. Gente, me desculpem, mas esta aqui é mesmo Eva Milly, a grande pianista e cantora. Ela adoravelmente improvisava em seu show, seu talento era estupendo, sua voz nem suave e nem aguda. Acertava meu coração mais que se uma flecha tivesse atirado em mim. Eva achou que desabaria em choro. Pamela então continuou, mas já não canta. Perdeu a voz no Japão, nem nos ouve, a coitadinha. Também não toca mais piano. Achei que fosse mentira, que estava louca. Mas a decepção ainda foi maior, pois conheci alguns loucos talentosíssimos, já que minha mãe é dona de um sanatório. Mas, além de insana, surda, também não lhe restou talento algum. Mas eu, como temo o inferno, tanto quanto acabar desse jeito, devo ter compaixão. Não é assim que fazem nas festas beneficentes da tia Mirella, a esposa do maior publicitário do país? Desculpem, eu já volto, vou me despedir dela. E todas olharam para Eva Milly com o mesmo olhar sorridente. Pamela sustentava um semblante tão doce que Milly pensava que vomitaria a qualquer momento. Seu estômago embrulhava. Antes de ir embora, a menina lhe abraçou e disse: Obrigada, você me fez entender que o sucesso não é tudo. Acha que eu serei uma artista de sucesso? Eva Milly abaixou a cabeça e se foi. Pamela ficou ali, como um algodão doce, pendurada em sua almadura. Temia que ela descobrisse tarde demais que sua doçura era açúcar puro e não fazia bem. Toda aquela aparência era como o volume do açúcar que se faz com muito pouco e engana. Mas será que ela tinha razão? Não havia mesmo luz em torno dela? Teria envergonhado sua própria filha se estivesse viva? Sua pressão baixou e sua vista foi ficando embaçada. Só ouvia o choro da árvore debaixo da qual muitas vezes havia ensaiado suas canções.